E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. Aqui ao meu lado, Daniel Fontana, Paulo Marques. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro longa-metragem produzido pelo Netflix, o Beasts of No Nation. Victory! Yes, sir! Victory! Yes, sir! Seize! Yes, sir! O Beasts of No Nation foi dirigido, produzido e também roteirizado pelo Cary Fukunaga, né? A gente conhece ele principalmente pelo seriado True Detective, a primeira temporada, que ele dirigiu todos os episódios. E assim, para primeiro longa-metragem, né, da Netflix e primeiro longa-metragem do Cary Fukunaga, mega trabalho, né? Com certeza, baseado no livro do mesmo nome, né, Beasts of No Nation, que já é E o nome do cara é? Do dono? O cara que escreveu o livro? Vocês lembram? Não, eu não lembro. Eu tenho o nome dele aqui. Uzodima Iweala. Ah, tá. Ó, vocês não decoraram isso? Não. Não só por ser um puta filme, né, por isso que a gente tá fazendo o programa aqui, mas também é uma espécie de marco, porque mostra assim a quebra de uma dependência de Hollywood para você fazer um filme, e um filme de grande orçamento, porque não é um filme barato, né? Exato. Sim, esse filme, se eu não me engano, ele chegou a passar num circuito restrito, né, nos Estados Unidos. Né, acho que foi pouquíssimas salas que passou. Sim, simultâneo, né? Com On Demand, mas ele já tinha sido exibido, acho que em 2 festivais nos Estados Unidos. Sim. A ideia é que o Netflix, ele realmente vem sendo um grande sucesso nessa parte de seriado, né? E acho que era questão de tempo mesmo deles começarem a investir em longa-metragem, né? E fizeram esse filme, cujo tema não é um tema simples, é um tema difícil, né? O filme ele é pesado, é bem pesado. O longa é longo, né? Tem quase 2h30, né, de filme. 2h17. Mas a gente não sente, né? Não sente. A gente talvez sinta pela temática em si, né? Uhum. Porque ele não é um filme estruturado com aquele roteiro clássico, né? Tipo de ponto de virada 1, ponto de virada 2, não. Começa tudo ok, a família e tal. Depois, quando começam as desgraças, não para. Sim. E isso pesa, né? Só que não pesa em termos de ritmo, pesa em termos psicológicos mesmo. Sim. Pra quem não assistiu ainda o filme Beasts of No Nation, fiquem tranquilos que a gente não vai soltar spoilers, tá? Então vocês podem ver o programa tranquilo até o fim para se interessar e assistir o filme na Netflix. Só para situar, né, um pouquinho do que é a história do filme, né? O ambiente do filme é a África, né? Então a gente está num país africano, não lembro se é falado que país que é. Não, acho que no filme não. Um país africano onde tem aquela manjada, né? O manjado conflito entre rebeldes, né, e governo. Só que não é só isso, né, o filme, né? Que poderia só isso e ser um documentário qualquer, mas não é. A gente vê isso pelos olhos de um menino, né, que vai se tornar aí um soldado precoce, porque ele perde a família. E aí a gente vê todo o processo, a mudança de comportamento dele, né, que ele vai, né, ele foge do governo, né, da ação do governo, e vai cair dentro dos rebeldes, né, que tem aí o mentor é o Idris Elba, que é o único cara conhecido do filme. E aí a gente vê todo esse processo dele se tornar um soldado, né? Então o menino tem, sei lá, quantos anos, né? Sei lá, 7, 8 anos, não sei. 9 e tal, no máximo 10, no máximo. E aí tem todo esse processo, o cara pegando na arma e matando gente, né? Então, assim, é pesado, o filme é pesado, mas ele é tão bem feito, né? E tão real. Isso é o que mais me pegou no filme, é a realidade do filme. Eu fiquei bem impressionado, como eu até já comentei acho, com vocês, até escrevi no site sobre isso, que me lembrou bastante Cidade de Deus, né? Quando eu assisti o Cidade de Deus, quando tinha o elenco todo era formado praticamente por pessoas novas, por molecada nova, só que assim, o realismo que eles passavam foi tão impressionante como eu senti agora no Beasts of No Nation. E essa primeira parte que mais me pegou foi esse realismo, cara. Você se sente, parece num documentário mesmo. Sim. Sem ser um documentário. Na verdade, a gente fala, nossa, tá muito realista, mas também é meio falacioso a gente querer falar de realismo com relação a uma situação que a gente não viveu, né? A gente imagina que lá deva ser bem pior do que o filme mostra. Só que o filme, ele não economiza pro espectador. Ele vai na lata mesmo, com tudo que a gente, pelo menos, sabe que acontece lá, mas a gente nunca tinha visto
num filme assim de grande alcance, né? Principalmente com um nome, imagina, né? Com um filme com um nome famoso, né? Que é o Idris Elba. Não é tão famoso, mas Sim. Qualquer cinéfilo conhece. Com relação a não falar o nome do filme que você tinha comentado, o próprio título do filme ele já está dando isso para nós, né? Por que não fala Beasts of No Nation, feras de lugar nenhum? Cara, aquilo ali encaixa em qualquer ponto da África, né? Seja da qualquer lugar. Costa do Marfim, Serra Leoa, sabe? Essa questão de meninos soldados é um negócio que a gente vê hoje, né? O Oriente Médio, né? É um exemplo clássico desse tipo de coisa, né? Da formação desses pequenos soldados aí, né? E assim, realmente impressiona, né? Todo o processo, né? Que ele se torna esse soldado, né? Não, e a visão... É legal porque a gente não tem uma visão maniqueísta nesse filme, em nenhum momento ele é maniqueísta, em nenhum momento ele não é um filme denúncia, né? Não. Seria muito fácil cair num filme denúncia, e se isso acontecesse eu ia falar, né, tipo, pra quê, né? Denúncia você faz uma reportagem, né? Tipo, e aqui ele entra e assim, como você falou, ele não economiza em nada, em termos da temática em si, por mais que ele não seja tão gráfico, né? São poucas as cenas gráficas, mas o filme todo ele consegue ser pesado. Eu até acho que se tivesse mais grafismo, ele ia talvez perder a ideia, né? What is this thing doing here? What are you doing here? Bom, a gente já falou da questão técnica, né? A direção do Cary Fukunaga é incrível. Ele usa a lente, né, de uma maneira... E ele é o diretor de fotografia também. Sim, né? sim. E assim, o uso de lentes dele, você vê, ele consegue destacar os protagonistas e deixar o fundo desfocado para depois, quando ele abre, tudo tá focado. Né? Então é uma inteligência muito boa na direção. Sem falar algumas jogadas assim mais... Não digo surreais, mas ali naquela linha, né? Que a parte que toda... Não é um spoiler, tá? É só o comentário sobre uma cena específica, que todo o verde da cena fica vermelho, né? Exatamente. Pinta-se de vermelho. Essa é mais foi oportuno você ter falado da direção de fotografia, porque isso é mais uma coisa que quebra com o modelo de produção tradicional hollywoodiano, né? O cara que dirige o filme faz a própria fotografia do filme e se saiu perfeitamente bem. Essa cena é bem impressionante. Não que o cara tenha inventado a roda, né, em fazer uma jogada dessa, mas a forma como ele encaixa a cena fica muito perfeito, né? Então aí você tem a ideia, né, do problema do lugar. Então, o vermelho sangue tá ali, né? E é um momento de uma chacina que acontece, né? Então, assim... às vezes até pensa, porra, tá clichê, né? O cara vai, é uma chacina, o cara vai botar uma cena em vermelho, ok. Mas assim, é muito bem encaixado, né, cara? É um momento muito especial do filme e bem legal. E assim, uma outra coisa que me surpreendeu muito foi a inteligência nas locações, porque você está filmando uma selva, tal, é muito fácil você encontrar paisagens bonitas, coisas interessantes a serem filmadas. Só que você vê que o Cary Fukunaga, o filme é dele, né? Você vê os créditos, o nome dele está em tudo, né? E você vê como ele pensou assim, ele não falou, vamos filmar aqui em qualquer lugar da selva, não. Tem uma parte específica que é Agu, né, o nome do protagonista? Isso, Agu. Que o Agu ele desce numa espécie de trincheira e tá chovendo, e daí ele entra uma espécie de corredor, a trincheira, com aquela terra vermelha, e a água fica vermelha também. Você pensa, beleza, a água tá vermelha, porque é do barro, do tipo da terra, só que aquilo lá é muito um rio de sangue, aquilo é tipo um inferno, né? E ele tá com o capacete, o cigarro, a arma, e assim, essa representação, você vê, né, é um filme que a gente falou, passa uma realidade. Só que teve a mudança de cor, que a gente citou, tem isso daí representando o inferno, né, os corredores do inferno, o rio não é um rio de terra, a gente vê claramente que aquilo lá quer dizer um rio de sangue, né? O Agu ele tá mergulhando no rio de sangue, então... Por mais que seja um filme com temática realista, não tem nada surreal, né? Mas ele consegue passar esse surreal por nossa interpretação, né? E isso sem usar muitos efeitos. Por mais que tenha o lance da cor, esse rio não tem nenhum efeito, né? Mas o cara consegue construir tudo para isso. A própria concepção dessa cena da trincheira, do rio de sangue e tal, do rio de barro, na verdade... ela é tão esperta por causa do aperto, né, da onde o menino está passando, e
pelos figurantes por quem ele passa, né? Porque tá todo mundo sofrendo, um cara ferido aqui, outro ali. Cara, é verdadeiramente um inferno, sabe? Não só pelo entorno, mas pelos figurantes que ele coloca ali, sabe? Sem ter muito destaque, mas eles complementam essa ideia de uma forma absurda, né? Sim, e uma outra parte, a narração, né, cara? A narração que é do próprio Agu, que, assim, te passa um desespero, né, cara? Você sente a criança falando e ela não querendo estar ali, mas estando lá e aprendendo essas coisas horríveis. E a forma como ela fala, como acontece até no Cidade de Deus também, né, que é narrado por uma criança, né, no caso era um pouquinho maior, né, mais jovenzinho e tal. Mas assim, te passa uma sensação, assim, né, assim, de desespero mesmo, né, cara, que é super legal, um uso de narração muito boa, né, que a gente sabe que narração, né, às vezes a grande maioria não consegue usar de uma forma adequada como ele consegue usar, então faz o uso da narração e bem feito, né, também. Não, e umas frases, assim, incríveis, você pensa a África, né, aquele sol incandescente, e daí tem uma fala que ficou muito marcada para mim, que é que ele olha para o sol entre as folhas e ele fala: sol, por que você ilumina esse país? Eu queria te apertar, te estrangular para que tudo ficasse escuro e a gente não visse tudo isso, né? Meu, assim, uma coisa simples, assim, é uma frase extremamente poética, né? Só que dito por uma criança, só que não soa forçado, né? Não soa um roteirista que quer filosofar, não, tipo, se encaixa de uma forma que te deixa desesperado, te deixa agoniado. God, I am almost laughing and almost dying. Even though I'm not feeling like laughing. O contraste, cara, que a gente só falou de desgraça aqui, mas a gente não falou que o começo do filme ele dá um contraste muito bacana para tudo aquilo que vai acontecer depois, né? As crianças brincando com a carcaça de uma TV de tubo, cara. Isso é um negócio tão bacana. De novo, não é spoiler, tá? Isso aí, abriu o filme, a gente já tá vendo isso. E depois a gente descobriu como é que ele conseguiu essa carcaça, né, cara? É uma inocência tão incrível, né, para aquele grupo de crianças, para depois você tem que ver aquele monte de desgraça. E ainda assim, o Idris Elba o personagem dele ele poderia muito bem cair para aquele tipo de, ele não é mau, ele está tentando fazer a coisa certa. Não, cara, mas, sabe, isso fica numa linha tão tênue também, né? Embora vai chegar algum momento do filme, você vai odiar o cara, exato, né? Mas... Sim. E isso de odiar o cara, né, existe sim, não vou dar spoiler o que é, mas a forma como é passada um dos momentos mais perigosos do cara, da personalidade do cara, ela é passada com sutileza, não entrega, né, demora para passar, então são trocas de olhares que você vê e tal, para depois você saber do que o cara é capaz, né, de fazer. Toda a sutileza que a gente já viu no True Detective, do Cary Fukunaga, assim, de muita coisa não entregar, deixar tudo subentendido, aqui a gente vê muito também, né, e assim, eu acho que o cara tá no ápice dele, né, então é um filme que vale muito a pena mesmo. E outras coisas, a gente falou muito da questão técnica, fotografia, direção, a trilha sonora também eu achei impecável, assim, ela parece uma coisa meio Philip Glass em Koyaanisqatsi, né, é minimalista, porém construtivista, né, tipo, e ela mantém, você pensa, a África, a trilha sonora vai ser com tambor, né, com essas coisas, mas não, é uma coisa extremamente contemplativa e que ajuda a dar toda essa carga, né. Sim, palmas pra Netflix, né, porque os caras apostaram num cara que é novo, né, promissor, novo e tal, não tem ninguém conhecido no filme, tem um cara que é mais ou menos conhecido, né, e virar um filme e desse. A temática, eu não vi falha no filme, cara. O roteiro foi perfeito, pode até ter alguma falha ou outra, mas assim, você fica tão que não se percebe à primeira vista, com certeza, né? Cara, eu achei o filme sensacional, cara. Aliás, vamos falar que uma atuação boa do Idris Elba a gente já esperava, porque a gente sabe do que o cara é capaz, né? Embora ele faz merda aí em Hollywood, mas enfim, o cara tá bem demais, né, cara? O cara tá bem demais, mas o garoto, no primeiro papel dele, cara, essa transformação do que você vê no começo, do que você vê pro final, e o monólogo do final, cara, é absolutamente arrepiante, cara. Verdade, tem razão. Essas mais de 2 horas passam,
voando aí, né, É cara? um filme que você lamenta que, da gente aqui no Brasil não ter Não ver no podido ver cinema. no cinema, cara. Exatamente. Nossa. Ele tem, sei lá, uns 3, 4 momentos, assim, às vezes você fala, pô, o momento de chorar num filme é o final. Mas esse tem uns 3, 4 ao longo de 2 horas, né? Exatamente. Essa cena da selva virar vermelha, imagina numa telona grande, um IMAX assim, cara, pô, ia ser uma cena bem chocante, né, cara, bem bacana. Are you ready to fight? Only taking the brave. Yes, sir! Victory! Yes, sir! Victory! Yes, sir! Seize these. Yes, sir! Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou um pouquinho sobre o Beasts of No Nation, o primeiro filme produzido pela Netflix. Dê um like aqui no vídeo, compartilhe. Temos nossa página no Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar para o natela@formigaelétrica.com.br. Todos esses links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, assim como o link para a crítica completa do Beasts of No Nation, escrita pelo Paulo. Não esqueça de procurar também pelo nosso podcast, tá? Que é semanal, sai todas as segundas-feiras. O link também está aqui embaixo. E é isso. É isso aí, pessoal. Daniel Fontana, Paulo Marques Assistam o filme aí, meu. e até semana que vem.